Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Que Nossa Senhora e Nosso Senhor Jesus Cristo possam suprir as deficiências da minha exposição. Então, meus caros, gostaria de fazer um vídeo rápido sobre a deturpação que as virtudes sofrem em nosso mundo. Minha inspiração para essa reflexão foi o livro do Martim Etchevarria. Ele fez um comentário muito interessante que o neurótico não possui prudência, que é uma virtude cardial muito importante, que é considerada entre as cardeais a mais importante, pelo menos dentro do tomismo, porque a prudência ordena a inteligência e ela ordena todas as coisas, todas as outras virtudes, ordena os outros apetites e ordena mesmo a vontade. Já São Boaventura diria que a justiça é a maior entre as cardeais, por exemplo, ele que já tem uma tendência voluntarista. Então, voltando à questão da prudência no neurótico, o neurótico cria uma arte, cria um modo de viver, mas que é antinatural. E qual é uma das marcas dessa prudência? O que diz Aristóteles em sua Ética fala do conhecimento por connaturalidade, que a pessoa virtuosa é fonte para si mesmo do que é certo e errado. Porque se a pessoa tem a virtude, ela olhando e refletindo sobre si mesma, tem por com naturalidade o conhecimento do bem, ao passo que o conhecimento teórico muitas vezes é mais distante e acaba sendo algo muito extrínseco para a pessoa. E a prudência é muito importante para se bem viver, porque ela justamente é quem aplica os casos universais aos particulares. Então, por meio da prudência, é que pegamos os princípios universais da ética e ajustamos às nossas necessidades. Já o neurótico fica apenas num nível mais universal e acaba vivendo uma vida inautêntica, artificial e insegura, porque ele não sabe exatamente o que fazer nas mais diversas situações. No caso do escrupuloso, isso se faz valer bastante. Creio que hoje em dia se fala muito da epidemia de escrúpulo entre católicos. Há muitas razões para isso. Por exemplo, questões corporais mesmo. Hoje em dia crescem os estudos que apontam que a ansiedade é também causada pelo uso excessivo de telas. Então, em razão de usarmos muito celular, internet, computador, acabamos ficando mais ansiosos e somos mais propensos a transtornos de ansiedade. Também a questão de que hoje em dia muitas pessoas decidiram viver mais seriamente o catolicismo, então há o fenômeno do escrúpulo dos convertidos, já apontado pelos autores, dizem que isso é comum, Santo Afonso, isso acontece, a pessoa se converte e Deus permite isso na vida dela para que a conversão seja mais rápida. Mas estive refletindo e outra causa possível do escrúpulo é a falta de prudência, porque o escrupuloso fica inseguro e não sabe aplicar os princípios
católicos, à moral católica, aos casos concretos. Então a pessoa precisa ficar verificando várias vezes a lei, verificando caso a caso e nunca se sente segura. E há uma grande tragédia em nossos dias, porque há uma deturpação das virtudes. Vou dar alguns exemplos, já já isso vai ficar mais claro. Muitas vezes a voz do mundo, a voz da carne e a voz do diabo nos atrapalham a entendermos as virtudes como elas são. E, para piorar, não temos muitas vezes exemplos de pessoas que vivam as virtudes, porque as virtudes são aprendidas geralmente por assimilação. Vemos outras pessoas dando exemplo e testemunho, então assimilamos. É muito mais difícil desenvolver virtudes através da leitura de livros. Por essas e outras, São João diz em sua carta: para que nossa alegria seja perfeita, é preciso que eu lhe fale de viva voz. Então, ter o contato pessoal ali, ter a vida em comunidade para melhor transferir o conteúdo da revelação. Graças a Deus, os católicos já têm uma boa percepção, pelo menos nas virtudes mais essenciais, ou seja, nas virtudes da fé, esperança e caridade, que nos trazem a vida eterna, principalmente a caridade, mas para se ter caridade é preciso ter fé. Então, já sabemos mais ou menos de algumas deturpações, por exemplo, na fé, ao excesso, muitas vezes, do fideísmo, da fé como algo totalmente irracional, algo sem nenhuma conexão com a razão, quando não é bem assim. A fé certamente ultrapassa a razão, é uma participação da inteligência divina, vemos coisas muito além do que a luz da razão natural pode ver. Contudo, a fé é razoável, embora seus artigos não sejam demonstráveis, contudo, são bastante prováveis. Então, se a gente pensa na encarnação do Verbo, que é um dos maiores mistérios da Igreja, vemos que é bastante razoável, porque, claro, numa situação dialética, assim, se fôssemos imaginar o que Deus faria para salvar o homem, sem dúvida alguma, a encarnação seria o meio mais adequado de todos. Deus viver entre nós para dar o seu testemunho e nos salvar pela sua vida, morte e ressurreição. Então a encarnação é bastante razoável, é maximamente conveniente para a nossa salvação. E só para dar um exemplo, quanto à esperança, infelizmente, muitos caem na presunção achando que Deus salva qualquer um sem arrependimento. É preciso pelo menos se arrepender. Então, muitos pecam contra a esperança e contra a caridade também. Já sabemos que a caridade é muitas vezes lida à luz do mundo. Então, o que importa não é amar a Deus, é amar o próximo. Claro, São João também fala que quem não ama o próximo mente quando diz que ama a Deus, porque uma coisa inclui a outra. Mas é importante ter atos de religião, atos de adoração e oração a Deus diretamente, não só amar o próximo, porque senão também esse amor naturalizado vira filantropia, deixa de ser caridade. Mas, então, graças a Deus, nas virtudes teologais, por serem tão importantes para a salvação, as pessoas estão mais informadas, mas claro que não totalmente.
quanto mais tempo passa, quanto mais eu rezo, estudo, mais eu vejo que eu tenho defeitos quanto a isso e mais vejo que eu deturpo as virtudes teologais, entre outras. Outra virtude muito deturpada é a da humildade. A humildade implica uma alma grande, magnanimidade, até porque, como diz Santa Teresa, a humildade consiste na verdade e Deus nos chama às grandes coisas, nos chama à santidade. E muitas vezes a humildade, ao menos no mundo, é entendida como pusilanimidade, que é o contrário, a alma pequena, fraqueza e omissão, negligência. Então, a humildade também muitas vezes é deturpada. E assim, mesmo sabendo disso, a gente acaba vivendo um pouco, porque é uma questão de prática, de algo mais interior, de um automatismo que está dentro de nós. Por isso, até a prudência, considerada no tomismo a mais importante virtude cardeal, por regular a inteligência. Os tomistas são intelectualistas, ao passo que outras escolas, como o escotismo, são voluntaristas. Eles colocariam a vontade como a principal, ou melhor, a justiça como a principal virtude teologal, por regular a vontade. Então a prudência é muito, muito importante para aplicarmos bem a palavra de Deus. E acho que está bom por hoje. Acho que já consegui transmitir a ideia. Quanto mais o tempo passa, mais vejo que posso melhorar nesse sentido. São coisas realmente que estão no nosso coração, hábitos que foram fossilizando desde décadas. Já estou quase na minha terceira década de vida. E, enfim, né? Já estou ficando velho. E muitas vezes aprendemos errado o que é virtude lá na nossa infância e nunca tivemos a oportunidade de rever isso. Então, a vida é uma constante conversão, uma constante revisão do que sabemos sobre a fé. Claro, a fé é um ato único, mas a fé é una, ou se tem fé ou não se tem, mas podemos dizer que há graus da fé. E com o tempo entendemos melhor os seus artigos. Então é isso, meus caros. Muito obrigado. Se inscrevam no canal, sigam nossas redes sociais na descrição, curtam o vídeo e até a próxima. Muito obrigado. Obrigado, Senhor, pelo vídeo. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.